Tenha um contrato equilibrado e torça tranquilo para o Brasil na Copa do Mundo. Oi, eu sou o Thiago Peixoto, especialista em cantinas escolares, e tenho uma questão para você. Você sabia que um bom contrato pode reduzir prejuízos inesperados da cantina em até 50%? Contrato é um tema muito importante, não é à toa que temos outros vídeos falando sobre isso aqui no canal. Além de importante, é extenso, são muitos detalhes em que temos que prestar atenção. É o contrato que determina o que é lei entre as partes, que guia a relação entre a cantina e o colégio. Quando a gente começou, lá em 2008, passamos por muitos perrengues devido à falta de experiência. Muitas vezes cometemos erros que nos custaram caro. Em nosso segundo ano de operação, por exemplo, era ano de Copa do Mundo. E você sabe o que acontece nos colégios no dia em que o Brasil joga? Exatamente isso. Não tem aula, consequentemente, não faturamos R$1 sequer. E agora, como fazer para pagar as contas? Se naquele ano o Brasil chegasse à final, perderíamos 5 dias letivos. Já parou para pensar que 5 dias letivos representam uma semana inteira? Ou seja, 25% do faturamento mensal? Ficamos com um belo dilema. Torcer contra o Brasil e voltar à normalidade? Ou torcer pelo Brasil e perder receita? Perceba uma coisa, essa situação acima relata outras pequenas situações que inicialmente passam desapercebidas. Feriados, enforcados, passeios, provas, dias que os alunos são liberados mais cedo, festas. Ou seja, coisas que no nosso dia a dia, como operador de cantina, corroem o nosso faturamento e impactam diretamente nos resultados. Mas temos uma saída de mestre para você. Fica com a gente e aprenda a prevenir possíveis perdas com essas 3 cláusulas que precisam estar presentes no seu contrato. Vamos lá. A primeira é possibilidade de desconto para dias não letivos ou nos quais o faturamento seja atípico. Essa cláusula deve prever que, em caso de não haver aula ou os alunos por algum motivo serem liberados antes do horário do intervalo, esse dia será descontado do aluguel. Vamos a um exemplo com calma para que você possa entender melhor. Suponhamos que os dias que não funcionaram no mês sejam os 5 do exemplo acima da Copa do Mundo. Considerando um valor hipotético de aluguel de R$ 1.200, dividimos por 30, que é o total de dias do mês, né? Isso dará um valor de aluguel de R$40 por dia. Multiplicando por 25 dias, ou seja, descontando os 5 em que não há funcionamento, por consequência do faturamento, chegamos ao valor de R$1.000 a ser pago nesse mês específico. Dessa forma, chegamos a um batimento justo, decorrente da não abertura da cantina, minimizando assim, em parte, a perda da receita. O interessante aqui é que essa cláusula não vale apenas para a Copa do Mundo, mas sim para qualquer eventualidade. Veja, nesse exemplo, essa única cláusula representou uma economia de R$200 em um único mês. Agora imagina isso somado a outras precauções, multiplicado por todos os meses do ano, e se multiplicarmos por todos os anos de contrato? Se você tiver 2 cantinas, se você tiver uma rede como a gente, percebe a importância de se atentar a esses detalhes? Vamos lá, dica 2. Esse é um tema super importante. Óbvio que eu não consigo falar tudo o que preciso nesse curto espaço de tempo, mas eu vou tentar explicar de maneira breve. Tenho certeza que teremos a oportunidade de aprofundar isso futuramente. O valor do aluguel ele deve ser calculado pelo número de alunos da unidade e não ser um valor fixo apenas. Isso não é uma regra, mas é o ideal. Dessa forma, ambas as partes estarão resguardadas com qualquer relação. Com relação ao reajuste, evitando que o valor do aluguel fique defasado de um ano para o outro, caso a quantidade de alunos aumente ou diminua. Vamos a um exemplo simples para que você possa entender melhor. Se o colégio possuir em 2018 um total de 400 alunos e o valor do aluguel for de R$4, o aluguel total mensal será de R$1.600. Se porventura no próximo ano aumentar a quantidade para 600 alunos, automaticamente o valor será multiplicado por 4 e passará para R$2.400 mensais, de maneira a fazer justiça para ambas as partes. Você deve estar pensando que a gente é maluco de querer aumentar o aluguel, né? Mas, e se a quantidade de alunos cair? Você acha que isso é muito difícil? Você já parou para pensar que pode abrir um colégio concorrente do lado? E essa crise que estamos vivendo? Quantos pais tiveram que tirar o filho de uma escola particular e colocar na escola pública? Tem outro ponto. O aluguel tem que ser justo para você e para o colégio. Nós queremos uma relação duradoura e não de curto prazo. Dica 3. Expansão ou mudança de localidade. Essa é uma cláusula que te resguardará de uma possível troca de endereço ou da expansão do colégio. Conhece aquela frase, primeiro rói o osso para depois comer o filé? Pois bem, se o colégio crescer e resolver expandir ou se mudar para um local maior, nada mais justo que você tenha preferência para acompanhá-los nesse novo local, né? Pois você já é um parceiro antigo. Reforça a ideia que você precisa trabalhar em sintonia e lealdade com a unidade e que o crescimento do colégio também é o seu crescimento. Mas não custa nada deixar isso bem amarrado no contrato. O melhor que seja o seu trabalho, nós estamos lidando com pessoas. Inclusive pode até haver uma troca de diretor, de dono de colégio, né, no meio do caminho. Então, por isso, essa cláusula ela tem que ficar, ela não pode ficar de fora. Você tem que pensar no longo prazo. Poxa, passou rápido, né?
Espero que essas dicas possam ter sido úteis para você. Só para reforçar, não esqueça de elaborar muito bem essas 3 cláusulas no seu contrato. Se você gostou das dicas, achou que elas são válidas para você, não deixe de compartilhar esse nosso conteúdo, marque um amigo, esposo, sócio, enfim. Curte aí e se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente te ajuda. E lembre-se sempre, pare de sonhar, comece a fazer. Um forte abraço!